Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui para falar sobre o primeiro longa de animação do estúdio Walt Disney, que foi A Branca de Neve e os Sete Anões de 1937. Então eu tô com essa intenção de fazer essa série de vídeos falando sobre essas animações. Não vou prometer fazer constantemente, não sei como que vai funcionar bem isso, porque eu tô com algumas séries aí inacabadas que eu preciso correr atrás desse prejuízo. Porém, esse é o primeiro vídeo, os outros virão com o passar do tempo. Eu tô vendo e revendo animações do Walt Disney. A Branca de Neve é um filme que eu não, assisti muito quando eu era criança, não tenho essa lembrança, Porém, eu revi ele agora, com certeza eu devo ter assistido em algum momento da minha vida, e revi ele pra poder falar aqui com vocês. Mas eu quero também focar em algumas coisas muito interessantes e muito bizarras sobre esse filme. Porque é o seguinte, se você for analisar de perto essa animação, você vai ver que ela tem muitos problemas. Eu não tô aqui pra problematizar, um desenho infantil que é muito clássico, que é importante para a história do cinema, sim. Mas para comentar um pouquinho com vocês, inclusive vou querer que vocês comentem aí embaixo também o que vocês acham dessa animação, se você concorda ou não com as coisas que eu vou falar aqui. Porém, sem problema, sem briga, vamos falar ali tranquilamente e abertamente sobre esse assunto, E eu quero indicar também algumas outras animações bem pioneiras e uma outra versão bem esquisita, bem bizarra mesmo, da Branca de Neve. Então é isso aí, vamos lá, gente! Bom, antes de começar, eu já quero pedir, se você é novo aqui no canal, pra se inscrever. Eu falo sobre cinema clássico, filmes antigos, tô querendo ver esse negócio de animação também pra ver se dá certo também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai me ajudar bastante se você se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo. E é claro, deixar aquele comentário como eu falei. Os estúdios Walt Disney em 1937 fizeram uma coisa revolucionária, Hoje é considerado o primeiro longa-metragem feito ali em Hollywood, o filme A Branca de Neve e os Sete Anões de 1937. Por muito tempo as pessoas acharam que esse foi o primeiro filme sempre, assim, geralzão feito, em longa-metragem de animação, porém não foi bem assim. Eu até peguei o nome de 2 longas-metragens para que vocês estejam sabendo um pouquinho sobre isso. Bom, o primeiro longa-metragem que foi feito na história do cinema, segundo alguns registros aí, foi El Apóstolo de 1917, 20 anos antes desse do Walt Disney, dirigido por Quirino Christian, Então, assim, esse filme está perdido, então a gente não tem a oportunidade de assistir, porém, ele é registrado como o primeiro longa-metragem já feito, Depois disso, eu quero ressaltar um outro que é As Aventuras do Príncipe Achmed, de 1926, porque esse filme ele é considerado o primeiro filme ainda existente, que não está perdido, primeiro longa de animação da história do cinema, Mas, é claro, como eu disse, teve o anterior, é o primeiro existente, entendam isso, tá? Esse filme foi dirigido por uma mulher, e eu acho muito interessante ressaltar isso, uma das primeiras grandes animadoras foi Lotte Reininger, uma alemã, Ela fez ali praticamente sozinha ali no estúdio, na casa dela mesmo, num quarto escuro ali que ela utilizava, e ela fazia animações de sombra. Eu já fiz um vídeo sobre a Lotte Reininger aqui no canal, então se você não viu, você confira, vou deixar aqui em cima o card e também o link aqui na descrição. É um vídeo curto, 5 minutinhos, só pra você realmente conhecer um pouquinho mais sobre essa grande animadora e um pouco mais sobre esse filme do Príncipe Achmed, que é um filme lindo, maravilhoso, uma animação de sombras, que é baseada ali na história das Mil e Uma Noites, assim, é um negócio muito legal, muito mágico, e você com certeza vai ficar muito agradecido depois de ter assistido esse filme, porque realmente é uma dica muito legal, um filme muito incrível. Falando nisso, a gente chegou em 1937. O Walt Disney já tinha feito vários curtas, existiam muitos curtas de animação naquela época. Já tinha Betty Boop, por exemplo, já tinha ali os Looney Tunes, até antes, do Pernalonga, e depois também já tava ali tendo bastante coisa de animação. E o Walt Disney lança em 1937 o longa, A Branca de Neve e os Sete Anões. O que acontece? Ninguém tava acreditando que isso ia dar certo. O pessoal não via potencial realmente em longas-metragens. O cinema era uma arte ali, não considerado arte ainda, mas era um entretenimento feito para adultos, não se pensava em fazer algo assim voltado para crianças, E depois que eles descobriram o ouro, aí já foi um caminho sem volta. Mas naquela época eles não acreditavam nisso de maneira nenhuma. Todo mundo achou que era maluquice do Disney, Inclusive ele foi apelidado ali como a loucura do Disney, Esse negócio dele querer fazer um longa, porque ninguém acreditou que alguém realmente queria ficar sentado no cinema e assistir por mais de 1 hora
desenho animado, né? Eles não viam esse potencial. E hoje em dia a gente vê que eles estavam bem errados, né? A gente tem animações de todo tipo, inclusive animações não só para crianças, né? Para adultos também. Então, assim, é um gênero que tem muitos fãs mesmo, né? Tantas pessoas que gostam ali por causa de um apego com a infância, como pessoas que realmente admiram essa arte, né? E acham muito interessante, né? Essa questão da animação. Então, o Walt Disney nessa época conseguiu ali um dinheiro do banco para poder financiar esse filme que muita gente já achou que ia ser um grande fracasso. E nessa época, muitos animadores, desenhistas, artistas estavam desempregados ali, ainda, né, decorrente daquela grande crise que aconteceu nos Estados Unidos lá em 1929. Então, o Walt Disney teve muita sorte de encontrar muita gente talentosa e que ele realmente foi um professor para esse pessoal. Ele foi um professor, ele realmente pôde moldar, aliás, a animação do jeito que ele queria, justamente porque ele estava ali orientando, porque não existia um histórico realmente de uma equipe fazendo esse tipo de coisa. É realmente uma coisa muito inovadora e muito diferente, porque todos os outros animadores anteriores fez um negócio muito mais assim, eles mesmos, sem ter muita equipe, muito recurso para fazer tudo isso. Então ele que realmente criou uma linha de produção, né, criando setores, departamentos separados para poder fazer essas animações. Então, foi realmente uma grande inovação para o cinema, foi uma coisa realmente incrível, são imagens assim muito lindas, muito incríveis. Você vê que ele traz a essência do que um bom filme assim, um bom filme familiar, um bom filme de animação tem, que é a questão, você tem ali um enredo, você também tem momentos de comédia, momentos de medo, né, de suspense, de terror, e tem muitos desses elementos nesse filme, e música, então assim, é uma mistura de um pouco de tudo, né, nesse filme. Uma coisa que me surpreendeu bastante nessa revisão que eu fiz desse filme foi o fato de que o filme, ele é muito simples, tem muito pouca história, na verdade. O que acontece? Sempre quando eu me lembrava desse filme, dessa história da Branca de Neve, dessa versão da Disney, era estranho porque eu não conseguia me lembrar de muitos detalhes da história, só a coisa geral de que ela era maltratada, que a madrasta queria, né, matar ela, queria ser a mais bonita e achava ela uma rival e tudo. E que ela fugia pra floresta, que tinha um caçador, que tinha o coração na caixinha, os anões e tudo, o príncipe e tal, mas era uma coisa muito simples e eu não conseguia me lembrar de detalhes, e agora eu entendo o porquê disso, é pelo fato que não tem muitos detalhes nessa história. A história é direta, ela vai direto ao ponto e na verdade ela é uma espécie de desculpa, sim, pra você ter ali várias situações engraçadas, vários sketches de comédia, vários momentos fofinhos, animais que brincam, que te ajudam, músicas e tudo mais. Então assim, foi um show de animação, realmente é um tipo de filme que você olha, ele é impressionante visualmente, ele te cativa, ele te prende, mas a história em si foi muito pouca. Talvez isso não seja necessariamente um erro que foi cometido pelo Walt Disney. Eu acredito que é possível que ele realmente quis pegar uma história ali conhecida e familiar e, na verdade, transformar numa coisa um pouco mais sutil, né? Porque se a gente for parar a pensar na história da Branca de Neve, é uma história muito bizarra, muito assustadora, então assim, eu acho que faz muito sentido ele não ter colocado tantos detalhes. A gente sabe que a história da Branca de Neve é basicamente a história dessa garota, né, dessa princesa que vive com a madrasta, né? Em algumas versões o pai dela está presente, em algumas ele não está. Geralmente ele não está, ele às vezes aparece na infância dela, mas depois não está, já está morto, provavelmente morto pela rainha, né, a madrasta ali da Branca de Neve, e existe essa questão de que ela é cruel, malvada, quer ser a mais bonita de todas e vê ali Branca de Neve como uma rival. O espelho mágico fala pra ela, então ela acaba contratando o caçador pra matar a Branca de Neve e trazer o coração na caixinha, né, como prova. Muito bizarro, já foi super bizarro até agora, e olha que essa é a versão family friend, né, da versão Disney. E o que acontece? Depois disso, Branca de Neve acaba fugindo porque o caçador fica com pena dela e deixa ela escapar e acaba mandando o coração de um animal morto pra rainha pra poder também se safar, né, e não ser punida. Então ela corre e acaba chegando com a ajuda, na verdade, dos animaizinhos ali. Ela acaba encontrando um lugar pra ficar, uma casinha que parece uma casa de boneca, que ela acaba gostando e tudo. Também não tem muita opção, é o que ela encontra. Então, ela vai ficar nessa casinha. Só que essa casinha parece casa de criança, ela acha que são crianças que moram lá. E tá toda bagunçada, tal. O que ela vai fazer? Ela pensa, mano, vou usar as ferramentas que eu tenho, né? Então, se você pensar por esse lado, ela foi, na verdade, engenhosa. Ela falou, mano, eu sei limpar. Então, assim, uma maneira de eu conseguir barganhar aqui pra poder ficar, me esconder aqui, eu vou ter que dar alguma coisa em troca, né? Então, vou fazer uma limpezinha aqui que o negócio tá caindo aos pedaços. Então ela faz isso, claro, com a ajuda dos animais, amiguinhos dela, né? E esse momento é muito fofo. Na verdade, você para pensar,
essa parte inicial é uma parte bizarra, mas ela é uma desculpa pra chegar nessas partes mais bonitinhas e mais fofinhas da história. Mais pra frente, né, onde tá tudo lindo e maravilhoso, os anões ali gostam dela, gostam de morar com eles, tá tudo indo muito bem. E o que acontece, minha gente, é muito simples. A rainha, sei lá, resolve perguntar pro espelho de novo, quem é a mais bonita? O espelho vai lá e fala, olha, esse coração que você tá aí, filha, não é da Branca de Neve, tá? E já joga real. Não é da Branca de Neve, então ela tá viva e ela ainda é mais bonita que você. Então ela faz o seguinte, ela resolve ficar feia, ironia total, ela resolve ficar feia. E aí, o que acontece? Ela vira uma bruxa ali super horrível, malvada ali, bizarra. E aí, ela leva uma maçã envenenada pra Branca de Neve. A Branca de Neve é burro bastante pra aceitar e comer a tal da maçã, né? E convenhamos que provavelmente ela tinha uns 16, 17 anos, era muito ingênua e inocente, né, gente? Então ela acaba morrendo sufocada e tem aquela história do príncipe. O príncipe, na verdade, eu esqueci de falar sobre ele, porque na verdade o príncipe ele é tão assim irrelevante. Ele só aparece pra fazer um negócio que não tem nada a ver e vai embora. Então, assim, no começo tem a questão do romance. Ela tá ali trabalhando, trabalho forçado, limpando ali o chão e sonhando com o amor verdadeiro, porque provavelmente ela pensa, mano, do jeito que eu tô aqui, só tem uma maneira de escapar daqui, que é tendo um marido, né? Então vamos sonhar que seja pelo menos um cara legal. Então ela acaba cantando, chamando a atenção de um príncipe que tá passando por perto, ele vai ver lá, se apaixona e tal, aí tem aquele momento ali, né? Ele quer chegar nela, fica com vergonha e tal. E tem aquele momento romance que a rainha já olha pela janela e não gosta. Mas tirando isso, depois o príncipe só aparece mesmo no final do final. Tipo, o cara com certeza era um cara irresponsável, não tava nem aí pra nada, né? Provavelmente tinha dinheiro, era príncipe. Então ele simplesmente, sei lá, tava andando por aí. De repente ele voltou por lá e descobriu que a mulher que ele tinha se apaixonado tão loucamente, que ele meio que esqueceu dela, ele reencontra ela ali num caixão e quer salvar ela, dar um beijo nela, que é a coisa errada que ele faz nesse filme. Ela acaba acordando, beleza, ela vira uma princesa, se casam, são felizes pra sempre no Castelo das Nuvens. É isso. A história em si, ela é muito pouco detalhista nessa questão. A gente não vê o começo. O conto original da Branca de Neve começa com a mãe dela bordando, vendo a janela cor de ébano, né? Preta como ébano, vê também a neve branca lá fora, também acaba se cortando distraída e acaba caindo as gotinhas de sangue na costura dela e ela fala, nossa, essa cor é tão linda e tal, imagina só eu ter uma filha com cabelo preto desse, com pele branca dessa e com os lábios vermelhos assim. Esse é o começo da história, ela acaba tendo esse sonho, acaba tendo a filha, que é exatamente com essa descrição. Só que ela acaba morrendo, o marido dela, o rei, acaba se casando com uma mulher super horrível, que maltrata a filha e que provavelmente ocasionalmente acaba matando ele e fica maltratando a garotinha, né? Ela cresce, vira uma espécie de empregada e chega uma hora que ela ficou bonita e que ela fala, não, tem que me livrar dela mesmo. Existe uma grande falta de detalhes nesse momento inicial, o pai dela não aparece nessa história, o príncipe também mal aparece, como eu falei, e a gente não tem muito ali um desenvolvimento de quem é essa rainha má. Acho que um dos momentos mais reveladores sobre ela é o momento que ela desce lá numa espécie de calabouço que ela tem pra fazer aquele feitiço, aquele negócio todo pra enfeitiçar a Branca de Neve. Ela desce naquele lugar e a gente vê que tem uma espécie de prisão ali, né? Várias celas ali, tem um momento que ela para, que é até uma grande brincadeira ali dela, ela vê um esqueleto, provavelmente um cara que ficou ali tanto tempo, que virou esqueleto, já foi comido a carne toda, e ele tá tentando alcançar uma coisa com água. Ou seja, não faz muito sentido, porque não faz muito sentido ela ter matado alguém e ter passado tanto tempo ali a ponto desse ser ter virado um esqueleto e realmente ter morrido de sede porque ela não deu água pra ele. Mas a gente vê naquele momento que ela era a causadora do terror, que ela provavelmente prendia ali qualquer pessoa por qualquer motivo, provavelmente torturava e tudo mais. Ela era realmente muito cruel. Mas a gente vê essa questão da rixa dela com a Branca de Neve e que você vai parar pra pensar que ser bonita pra Branca de Neve causa muitas coisas na história. Tudo tem a ver com o fato dela ser bonita. Então, ela é bonita, principalmente na história original. Ela é bonita? Isso é o problema. A rainha tem que matar ela porque ela é bonita. Beleza. Ela tá na floresta com o caçador olha pra ela e fala, nossa, mano, essa mulher é muito bonita, vou deixar ela escapar. Pronto, é bonita e escapou do perigo. Chega lá na cabana, ela vai lá, faz a faxina e é bonita. Então os anões, não, vamos deixar ela aqui e tal. Na versão do filme é legal porque eles dão mais uma questão de que
mano, ela é a princesa, né? A gente também não pode dispensar ela assim e tal. E acabam se apegando a ela. Então essa é uma coisa interessante, né? Não é só a questão da limpeza em si, mas a questão da realeza. Então eles meio que ficam, tipo, a gente não pode jogar fora a princesa, né? Provavelmente vão me matar a gente. Só que eles acabam tendo uma relação ali até fofinha e interessante. Inclusive, uma cena excluída é a cena que eles criariam a cama, né? Na verdade, faltam muitos detalhes mesmo nessa história. Provavelmente por questão de orçamento, né? E muitas coisas ali que ficaria talvez muito caro pra eles colocarem todas essas coisas que eles queriam, né? Então a história original, como eu estava falando, da Branca de Neve é essa, que começa com a mãe dela. Depois disso a gente tem uma trama muito parecida com a história, a questão do espelho, né? A questão da beleza, da competição. Mas uma coisa também que é diferente na história original para a história do filme é que, na verdade, a bruxa faz 3 tentativas de matar a Branca de Neve. A primeira delas, ela chega vendendo laços, acaba amarrando ela na cintura e por algum motivo, sei lá, é uma coisa muito estranha, mas por algum motivo esse laço é provavelmente feitiçado, não sei, ele acaba sufocando a Branca de Neve. Ela fica lá sufocada, os anões chegam, vê que ela tá sufocada, salvam ela. Beleza. Depois disso, o que acontece? Ela vai receber outra vez a bruxa disfarçada e dessa vez essa bruxa está vendendo escovas. Então, ela vende essa escova enfeitiçada, a Branca de Neve vai lá e escova o cabelo com essa escova e, sei lá, você fica presa, sei lá, esse pente na cabeça dela e ela fica lá adormecida. Os anões chegam de novo, percebem de novo que ela foi ludibriada, né, pra dizer o mínimo, que ela é bem bobinha, fica aceitando as coisas assim, sem mais nem menos. E aí, vão lá, tiram a escova, o pente ali do cabelo dela e aí tudo fica bem, volta ao normal. Aí na terceira tentativa é que sim acontece o que a gente vê no filme, que é a tal da maçã envenenada. Mas ao mesmo tempo, tem a questão de que a bruxa come um pedaço que não está envenenado. Não sei muito bem como que ela conseguiu separar ali o que estava envenenado ou não, mas ela conseguiu comer uma parte para a Branca de Neve comer a outra que estava envenenada. Só que a Branca de Neve, na verdade, engasga e é isso que faz ela ficar sufocada. Então, os anões, é claro, vão ver ela e tal, vão colocar naquele negócio de vidro, como a gente vê no filme. Mas o mais interessante que eu achei bem curioso, que eu achei muito melhor essa versão, então, original da história, é o fato de que a Branca de Neve, na verdade, não é pelo beijo que ela volta à vida, né? O príncipe quer levar o caixão, não sei muito bem porquê, o que ele pretende fazer, mas ele quer levar e no momento que eles estão indo, a carruagem acaba passando por uma pedra ali, um negócio, e dá uma chacoalhada lá, uma tremida no negócio, e acaba que sai o pedaço de maçã que estava preso na garganta da Branca de Neve e ela acaba voltando à vida, né? O que faz mais sentido. Mas assim, a história em si toda é muito bizarra, né? Essa questão da rivalidade das mulheres, essa questão ali da beleza, né? É um negócio bem complicado, então fica aquela situação assim que é um pouco complicado. Existem pessoas que já disseram que não deixam os filhos ver esse filme. A Keira Knightley já falou também na internet, nas redes sociais, que ela não deixa a filha dela ver vários filmes ali da Disney. A Alicia Keys, né, uma grande cantora aí americana também, ela diz que Branca de Neve está totalmente proibido na casa dela, né, porque tem muitas coisas ruins nesses filmes. Aí tem aquela polêmica, né, será que é correto ou não? Ou será que não tem nada a ver deixar seu filho ver um filme como esse? Eu não tô aqui pra discutir isso, né? Uma cena que eu acho muito interessante desse filme é um momento ali bizarro, assustador, em que a Branca de Neve tá fugindo do caçador. Porque é realmente impressionante como eles criam aquele medo, aquelas figuras medonhas. E tudo, é claro, vindo do medo, da imaginação, da emoção que ela tá sentindo naquele momento. E eles foram muito inspirados pelo expressionismo alemão, né? Um movimento aí muito influente pro cinema de terror. Também foram muito influenciados até pelo surrealismo. Então a gente vê ali figuras criando vida, coisas ali abstratas, objetos ali parecendo monstros, né? Realmente é uma coisa muito impressionante, muito frenética. Você vê que ele vai afastando ali o nosso olhar cada vez mais. Eu acho isso muito legal. Realmente cria uma atmosfera muito interessante. Agora, uma das dúvidas que eu tenho sobre esse filme é o que aconteceu com o caçador. A rainha foi lá e descobriu que o caçador tinha enganado ela. E ela era muito vingativa, muito horrível. Então, por que ela não fez nada? Assim, realmente fica muito confuso. Por que não mostrou ela punindo ele de alguma forma? Afinal, ela ficou muito brava por ter sido enganada. Uma coisa que começou certo é que, na ideia original do Walt Disney, no começo, quando o príncipe conhece a Branca de Neve, ele ia roubar um beijo dela.
Pelo menos ela tava acordada, né? Ia ser talvez menos pior, não sei. Mas a questão é que ele não aconteceu dessa forma, só que no final teve aquela história do beijo, que até hoje é meio polêmico, porque não foi um beijo consensual. Não tava morto, né? Ele tava beijando um cadáver, né? Vou dizer o quê? Uma coisa também que passou meio batida, que eu não sei se todo mundo percebeu. A Branca de Neve chega pra arrumar a casa dos anões, que é a maior zona, os animais vão lá e ajudam. De repente, ela descobre que tem um andar de cima. Oh, e agora? Ela chega lá em cima, encontra as caminhas e tal. Mas o mais estranho é que a casa no andar de cima tá arrumada. E como que ela tá arrumada se a Branca de Neve nem tinha percebido que tinha um andar de cima? Não faz o mínimo sentido. Quem arrumou o andar de cima? Foram os bichos que arrumaram sozinhos? O que você acha? Tô bem confusa sobre essa parte. Agora, uma coisa interessante, um detalhe engraçado, que não sei se vocês perceberam. Era muito comum naquela época do cinema ter piadas sobre casamento. Casamento era um assunto ali comum, que todo mundo gostava, que todo mundo achava engraçado quando se fazia piada sobre o assunto, porque era o dia a dia ali normal do pessoal. Então, pra eles, assim, realmente era uma coisa que se usava e até o próprio Walt Disney usou nesse filme. A gente tem algumas piadinhas, algumas brincadeiras sobre o fato dos 7 anões serem 7 homens muito bagunceiros. Tem até uma piada ali, como se eles nunca tivessem visto água na vida deles, né, minha gente? Que absurdo. Mas, assim, existe uma questão, ela chegou, agora ela quer fazer as coisas do jeito dela, as mulheres estão querendo mudar tudo, arrumar tudo, deixar tudo cheiroso, tudo não sei o quê. Então, assim, tem uma birra do zangado, né? Então, essa coisa toda, eu achei muito, muito interessante essas questões que eles envolveram aqui também. E tem, é claro, aquele momento de partir o coração, afinal, quem não fica emocionado depois de ver o vínculo ali que se cria entre a Branca de Neve e os anões, quem é que não fica triste, né, ao ver quando ela morre, a grande tristeza, começa a chover, uma coisa típica de quando a coisa tá ruim num filme. Ele é um momento bem triste e a partir daquele momento você já sabia que a Disney ia fazer a gente chorar em todos os filmes em algum momento, né? Então, apesar da narrativa curta, ela é muito envolvente, tem muitas sketches, tem muita música, muitos detalhezinhos ali muito interessantes que realmente deixam a gente bem envolvidos na história. Inclusive, é engraçado ressaltar que na época o Walt Disney estava pagando geral para quem chegasse com uma ideia. E teve ideias ali de várias coisinhas ali simples, que ele pagava 5, 10 dólares. Inclusive teve um cara que teve a ideia dos narizinhos assim, pá, 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 dos 7 anões aparecendo assim na cama quando eles conhecem a Branca de Neve. Ele ganhou 5 dólares, mas eu acho que a ideia foi tão boa que ele devia ter ganhado uns 10 dólares pelo menos. E é claro, o Walt Disney no final deu a volta por cima, afinal ele ganhou muito dinheiro, fez história com essa animação e em 1939, né, alguns aninhos depois, ele finalmente ganhou um Oscar por causa dessa obra ali no momento que não existia exatamente uma categoria para isso, mas acharam que foi necessário ele ter essa premiação e foi uma premiação personalizada, minha gente, porque ele ganhou o Oscar do tamanho normal e 7 Oscarzinhos. Oscar e os 7 Oscarzinhos. Ai, meu Deus. Só mais um detalhe sobre a história original, né? Eu falei sobre a questão da maçã, que ela acaba cuspindo, né, pra fora. Mas tem uma outra coisa, a Branca de Neve se casa com o príncipe, convida a Rainha Má pro casamento e a Rainha Má acaba sendo amaldiçoada lá por uns sapatos. Ela fica uns sapatos ali que ela dança até a morte. Existem muitas releituras dessa história, algumas releituras, sei lá, talvez por a gente já estar acostumado com a história, elas acabam sendo mais simples e fazem mais sentido. Mas existe também, é claro, outras versões muito mais estranhas. Então, depois de falar tudo isso sobre esse filme, que eu espero que vocês ainda estejam aqui comigo, porque eu quero falar de uma outra versão da Branca de Neve, que é uma versão muito estranha, mas que eu particularmente gosto muito, tá? Como eu tô gravando em selfie, provavelmente vai ficar estranho, mas aqui está. Branca de Neve de 2012. Pasme, esse filme aqui, ele é um filme mudo, ele foi feito em mudo, ele foi feito mudo e em preto e branco, realmente para dar a sensação de que você tá assistindo um filme antigo, realmente aquela época do cinema mudo. Foi dirigido por Pablo Berger. E tem no elenco Maribel Verdú, Daniel Jiménez Cacho e Angélica Molina. Inclusive, essa mulher aqui, Angélica Molina, se eu não me engano, ela é a malvada nesse filme, que faz o papel da malvada. E ela é a mesma que tá no Labirinto do Fauno. Se você já viu esse filme, vai ser legal, você vai reconhecer o rosto dela. Nessa versão de A Branca de Neve muda,
e antiga, só que de 2012. Na verdade, isso é na mesma época que O Artista, um outro filme mudo, mas isso é outra história. Vai contar uma história muito similar, mas também muito bizarra. Acho que não tem como fugir de ser bizarro. Nesse filme a gente tem os elementos principais. A gente tem a Branca de Neve. Ela é filha de um toureiro famoso e não de um rei, nesse caso. Ele tem ali um momento ali que ele acaba sendo atacado pelo touro. A esposa dele, a mãe da Branca de Neve, né, que está grávida dela no momento, acaba tendo um negócio, né, acaba tendo um parto ali prematuro, acaba morrendo nesse parto, né. Então o cara fica ali machucado, desiludido e com a filhinha pequena, um bebezinho que não sabe o que fazer. O que acontece? Ele vai despertar, por ter dinheiro, a atenção de uma enfermeira ali doida, né, pra ser rica. Então essa enfermeira vai ser a bruxa malvada da história e é que vai torturar a Branca de Neve. No começo a Branca de Neve fica com a avó dela e tudo isso é muito legal, fica muito melhor as coisas por causa disso e tudo, né? Só felicidade. Até que, é claro, a tragédia vai chegar, porque a história da Branca de Neve tem que ser cheia de tragédia. E a avó dela acaba morrendo, então ela acaba tendo que morar com o pai dela e com essa bruxa malvada, né, de certa forma. Só que o pai dela fica escondido, tipo, preso mesmo, tipo, ninguém nem sabe que ele realmente tá lá, ele tá preso ali, ele não consegue andar, não consegue se mexer, ele não consegue fazer nada, ele perdeu todos os movimentos do pescoço pra baixo. E ela tá tomando conta de tudo, mandando em tudo e fazendo o que quer. E aí a gente tem pelo menos um momento fofo na história, que é o momento em que ela vai ter vai acabar conseguindo, ela vai meio que por curiosidade entrar naquele quarto proibido e conhecendo o pai dela. Então, continuando, vai acontecer os mesmos princípios, ela vai ser negligenciada, vai ser tratada que nem uma empregada, vai crescer ali e tudo, e vai ficar extremamente bonita. O que acontece? Me foge agora os detalhes da mente, não tem espelho, obviamente, mas ela realmente tem muita raiva da Branca de Neve. Em determinado momento, com muita raiva, muita inveja, ela manda o motorista ir lá e matar a Branca de Neve. O que acontece é que ela acaba conseguindo fugir, mas olha, é difícil, hein? Porque esse cara não tem dó dela, não. Ele realmente é lá matar mesmo, filha. Então, ela acaba achando esses anões de circo. E outra coisa bizarra, muito bizarra dessa história, gente. Eles são toureiros e tal, mas a coisa bizarra é que o príncipe dela, ele não existe nessa história. Mas você sabe por que ele não existe? É muito simples. Porque ele é um dos anões. Sim, é bizarro, mas você vai comprar. Se você estiver assistindo, você vai achar até interessante a história, mas é muito estranho. Mas um dos anões acaba sendo o par, digamos assim, romântico dela, que a gente acaba levando no choque, tá esperando um príncipe. Mas fica bem interessante até a história. O que eles são? Eles são mini toureiros e ela, que aprendeu um pouco de toureiraria, não sei como é que chama isso, com o pai dela, enquanto ela teve ali um tempo de contato com ele antes da malvada matar ele, né? Claro que ela teria que fazer isso nessa versão. Então, o que acontece? Ela acaba se dando bem, acaba indo lá, virando toureira, acaba ficando famosa. E é claro que a madrasta ela vai ficar sabendo dela, vai atrás dela, vai ter aquela maçãzinha marota que vai chegar pra poder matar ela. Bom, eu não vou contar o final dessa história, mas eu vou garantir pra vocês que ela é muito bizarra, muito estranha e é um final muito esquisito. Então, assim... Bom, é isso mesmo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Brincadeira. Antes, né, de eu sair e dar realmente meu boa noite, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal. Comente aí o que você acha da Branca de Neve, qual a versão que você mais gosta. Você já viu essa versão super estranha? Você já tinha visto essas questões aí da versão clássica que eu comentei aqui? Você é do tipo que problematiza ou que prefere deixar pra lá, que acha que não tem nada a ver? Você aí me conte a sua opinião, tá bom? Então é isso aí. Obrigada, gente. Tchauzinho.